Quando a gente tem um determinado objeto, ele está a uma temperatura, né, até uma certa temperatura, as partículas desse objeto tendem a se comportar mais ou menos assim. Né? Ele está ali relaxado na temperaturazinha normal, né? Tá em equilíbrio com o ambiente. Então, as partículas tendem a se comportar dessa maneira aqui. Se mexem um pouco, né? Tem pequenas colisões, né? Tudo tranquilo. Só que à medida que eu vou aquecendo esse material, as moléculas, as partículas desse material, elas começam a ganhar energia. Né? Vai aumentando a temperatura, elas vão ganhando energia cinética e elas começam a se movimentar com mais velocidade. Elas começam a colidir mais. Esse ambiente começa a ficar mais agitado, né? Mais perturbado. De tal forma que, para que elas possam voltar a ficar dessa maneira aqui, né? Tem que acontecer uma dessas duas coisas. Eles têm que perder energia para poder ficar assim. Ou dois, eles têm que aumentar o espaço no qual eles podem ficar. Né? Então, ou seja, o meu objeto teria que ganhar um tamanho, porque tendo mais espaço, essas partículas aqui teriam mais espaço para se locomover, consequentemente elas não iam se colidir tanto, e iam se comportar mais ou menos como isso aqui, mas só que com mais espaço. Ou seja, quando meu material é aquecido, ele vai sofrer uma dilatação térmica. Né? Ele vai aumentar de tamanho. Isso porque ele vai ganhar uma energia adicional que vai fazer com que os átomos comecem a se colidir, precisam de mais espaço, então eles precisam se afastar, né? Para que até chegar num ponto de equilíbrio com as forças elásticas né, de interação interatômica. Né? É algo mais ou menos assim. Quando eu tenho o meu sólido, né, a temperaturas normais ou temperaturas baixas, ele está aqui, ele está vibrando e tal, só que as suas moléculas estão bem mais próximas umas das outras, certo? Quando eu esquento o material, essas moléculas começam a ficar mais agitadas, já estão com a temperatura maior, então elas vibram mais rapidamente, então elas precisam de mais espaço para poder ter essas interações sem destruir o objeto ou coisa do tipo, né? Para ter mais espaço para poder se movimentar. Então, ele aumenta de tamanho, né? Ele dilata. Se eu resfrio bem mais, cada vez que eu vou resfriando mais, essas partículas, essas moléculas, elas vão se aproximando mais, vão ficando mais unidas. Né? Quanto mais afastadas elas estão, ou quanto mais quentes elas estão, né? Com mais energia eu dou para elas, mais rápido elas se mexem, mais espaço elas precisam. Como se fosse uma sala. Né? Eu tenho uma sala só para uma pessoa, bem, essa sala, né, confortável, né, tal, só para uma pessoa, mas quanto mais pessoas eu boto, mais pessoas vão se esbarrar, mais quente vai ficar o ambiente e mais as pessoas vão desejar que aquele ambiente fosse maior. Né? Ou seja, a gente não consegue derrubar as paredes, mas a ideia que se tem é querer sair do ambiente e ir atrás de um ambiente maior. É o que acontece um pouco com as moléculas. Né? Assim, elas vão se colidindo, vão ficando cada vez mais rápidas, precisando de cada vez mais espaço, então o meu objeto naturalmente dilata. Aqui eu tenho um avião, que é o Concorde, né? Tem até no livro de vocês esse exemplo, que ele é um avião, ele já foi aposentado, né? Mas antes ele voava a velocidades assim bem altas, né? E ele sofria bastante dilatação térmica devido ao atrito do ar com a fuselagem dele, né? E tá bem que está dizendo que a dilatação térmica produzida pelo atrito com o ar aumentava o comprimento da aeronave em 12,5 centímetros. Né? A temperatura dela ia para 128 no nariz e aumentava, né, para 128 graus Celsius no nariz e até 90 graus na cauda. Né?
Não era possível sentir com a mão o aquecimento das janelas, né? Você botava a mão na janela, mas você não sentia isso, mas essas regiões aqui, a parte da frente, a parte de trás, né, a parte das asas, sente bastante isso. E tem um outro avião que foi relatado aqui no CIAS, no Física 2, né, que é um avião que também foi aposentado, mas é um dos aviões mais rápidos já feitos, que é o SR-71 Blackbird. Esse avião aqui, ó, é o mesmo avião que os X-Men usam, certo? É o mesminho. No livro aqui está dizendo, né, que ó, quando o avião SR-71 está em repouso no solo, ou seja, está ali paradinho no solo, na boa, os encaixes dos painéis das asas são tão frouxos que vaza combustível das asas para o solo. Se ele está ali parado, coisa e tal, você nunca pode deixar ele com o tanque cheio, porque fica vazando. As placas deles são de propósito colocadas bem afastadas, né, com folgas, porque quando ele está no ar, ele atinge altíssimas velocidades, então o atrito dele com o ar também é alto. Ou seja, vai aquecer demais a sua lataria, então ele vai dilatar muito. Se não tivesse muita folga, quando ele se dilatasse, o avião podia arrebentar no espaço. No espaço que eu digo, não fora da Terra, mas no céu, né? Não estivesse voando. Aí o livro continua. Porém, quando ele voa a uma velocidade 3 vezes maior do que a velocidade do som, o atrito com o ar aquece tanto os painéis que eles se dilatam e o encaixe passa a ser perfeito. O reabastecimento dele é feito no ar, né? Então o que você faz? Você bota combustível suficiente só para ele poder subir. Quando ele sobe, você reabastece, porque com o atrito dele com o ar, ele se dilata, ficando todo o encaixe dele perfeitinho, né? E ele pode voar à vontade com temperaturas altíssimas. Ele é um avião belíssimo, é um baita desenvolvimento, só que ele tinha tendência a sofrer alguns acidentes, né? Explodir, né? Acho que 12 deles acabaram explodindo porque ele atinge velocidades tão incríveis e precisa de todo esse negócio de espaçamento dele para poder se dilatar e poder ficar perfeitinho, que às vezes a questão do combustível dele, que tem que ser um combustível especial, às vezes causava problemas e ele acabava explodindo. Tanto é que ele foi aposentado, mas é um avião fenomenal. E aqui tem devido à fricção do ar, né, ou seja, o atrito com ar, as temperaturas médias das superfícies externas variam de 230 graus a 330 graus Celsius, sendo que algumas partes chegavam a 565 graus Celsius. Só que assim, isso impede o uso de certos materiais, né? Alumínio fora de questão. Então, ele é feito de uma liga composta de titânio, né? Uma liga basicamente feita de titânio, que é um material altamente resistente, mas também não é tão leve quanto o alumínio, né? Mas enfim, como é que um material dilata? Se a gente observar aqui nessa animaçãozinha aqui, eu tenho uma barra de ferro. Quando eu aqueço essa barra de ferro, ela começa a dilatar. Ou seja, quando eu provoco uma variação na temperatura, o comprimento dessa barra ele começa a aumentar. Está sendo até medidozinho aqui. E aí, se eu observar aqui, ela aumenta o tamanhozinho dela. Matematicamente, como é que isso é feito? Essa variação do comprimento, esse ΔL, é igual ao comprimento original da barra, vezes um coeficiente de dilatação, no caso aqui é o linear. Esse coeficiente de dilatação vai depender do material. Materiais metálicos, né, dilatam bem. Materiais isolantes, como borracha, se ela não derreter, ela não dilata tão bem assim, né? Não dilata tão bem. Mas cada material tem o seu próprio coeficiente de dilatação, cada material tem a sua facilidade ou dificuldade para dilatar, né?
Então isso aqui vai depender do material, esse delta, ou esse alfazinho aqui vai depender do material. Então a variação do comprimento da barra vai ser igual ao comprimento original vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Se eu faço com que o meu material, a variação da temperatura dele seja positiva, ou seja, o meu material aumente a sua temperatura, ele vai aumentar de tamanho, ou seja, a variação do comprimento da barra vai aumentar. Mas se esse meu ΔT aqui for negativo, ou seja, se eu pego e resfrio a barra, minha barra vai encolher. Esse ΔL vai diminuir. Aqui eu tenho alguns coeficientes, né, de alguns materiais, tipo chumbo. Né? O coeficiente de dilatação dele é 29 vezes 10 a menos 6 dividido por graus Celsius. O latão é 19 vezes 10 a menos 6 dividido por graus Celsius. Se eu pego o vidro é 9. Então, assim, materiais metálicos, eles sofrem bem mais com a temperatura do que materiais vítricos. O vidro comum mexe muito pouco. Ou se eu pego diamante ou quartzo, menos ainda. Mas materiais de ferro, materiais metálicos, não, eles sofrem bastante com a dilatação. O que eu falei para vocês foi dilatação linear, né? Só em um sentido, né? No sentido X, por exemplo. Mas eu posso ter a dilatação tanto superficial, em X e em Y, ou eu posso ter a dilatação volumétrica, né? Em X, Y e Z. Certo? Então aqui, se eu pego uma dilatação em duas dimensões, né? A superficial, eu vou usar ΔA, ou seja, a variação da área vai ser igual à área vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação da temperatura. Ou se eu pego volumétrica, né, ou seja, em três dimensões, como eu estou representando aqui matematicamente, eu vou ter que a variação do volume é igual ao volume inicial vezes um coeficiente que eu chamei de beta, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, onde esse coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, né? E tudo isso aqui vezes a variação da temperatura. E segue o mesmo princípio. Variação da temperatura positivo quer dizer que o meu objeto aumentou de tamanho. Variação da temperatura negativa quer dizer que o meu objeto encolheu. Vocês que querem seguir para a engenharia, essa questão da dilatação térmica é muito importante. Por exemplo, aqui eu tenho um material aqui, né, um ferrozinho aqui, está todo enroladinho. Quando eu aqueço, esse material ele dilata, se deformando todo. Quando eu tiro o fogo de perto e deixo que ele vá diminuir a sua temperatura, né, vai entrar no equilíbrio com o ambiente, ele volta a encolher. Se eu pego, por exemplo, ponte, quando eu vou construir a ponte, eu tenho que botar espaço ou alguma coisa para que essa ponte possa dilatar com a temperatura. A ponte está lá, sujeita à luz do sol, né? Tudo, sujeita a vento também. Então ela pode se aquecer e ela pode dilatar, né? Pode aumentar seu tamanho. Então, na minha construção, eu tenho que programar, né, essas folgas para ela poder aumentar de tamanho, porque se eu fizer ela bem direitinho, né, bem rente, quando ela dilatar, ela vai quebrar ou se deslocar. Quando eu faço trilho de trem, por exemplo, eu tenho que botar esse espaçamentozinho aqui, ó, entre um trilho e outro. Para quê? Porque o trem vai passar em cima, vai aquecer, mas o próprio clima do ambiente também pode aquecer o trilho, e quando ele aquece, ele vai dilatar. Se ele ficar muito próximo, essa dilatação vai fazer isso aqui. Ó. Tá vendo o trilho aqui todo torto? É porque ele dilatou mais do que foi programado para esse espaçamento aqui de dilatação. Então o que aconteceu? O trilho ficou todo guenzo porque dilatou mais do que o que estava programado. Então interferiu
no andamento do trilho. Se um trem passa por aqui, o trem tomba, ele vai descarrilhar e vai tombar. Né? Lembrando, a roda do trem não faz curva, ela vai seguindo somente em cima do trilho. Só que essa curva aqui é muito abrupta para um vagão todo, então o trem vai descarrilhar e vai tombar. Então, a equipe de manutenção ferroviária tem que estar sempre prestando atenção se está tudo direitinho. Então, tem que passar constantemente próximos aos trilhos para poder verificar. E também sempre em períodos mais frios, aproximar um pouco mais os trilhos, né? Tem um equipamento aqui que dá para fazer uma certa regulagem, ou então afastar um pouco mais em períodos mais quentes, ou já programar tudo para um meio que você não precise ficar fazendo essa regulagem. Se bem que eu acho que não pode fazer regulagem não, estou vendo parafusos e porcas bem grandes, eu acho que não pode não. Mas enfim, isso dá para fazer antes de prender tudo, né? Isso aqui, ó, esse objeto aqui, ó, tá em cima de uma ponte, né? Esse negócio aqui é tipo um equipamento que consegue medir a dilatação que esse setor da ponte está tendo, né? Então ele faz a medição e de acordo com a medição ele se autocompensa para poder aguentar a ponte. Quando vocês vão de, por exemplo, Caraúbas para Mossoró, vocês passam por muitas bases da Petrobras, né? Aí vocês às vezes verificam na lateral que tem tipo uma certa encanação que é para passar gás, para passar fluidos, né, dessas empresas petrolíferas. E algumas dessas partes elas não estão mais na terra, elas dão tipo uma levantada e depois voltam para a terra. Por que isso? Porque isso aqui, ó, é utilizado como a junta de dilatação do equipamento. Quando ele aquece, ele vai dilatar em um ponto. Então, quando ele faz essa subidazinha aqui, eles forçam para que a dilatação ocorra aqui. Aqui em cima eles conseguem controlar, mas um setor reto dentro da Terra fica bem mais complicado de fazer esse controle. Então aqui, ó, eles já deixam tudo preparado, toda uma estrutura preparada para que esse objeto possa sofrer a dilatação ali sem prejudicar a transmissão, né? Que não vai romper. Mas existe também um outro tipo de coisa que pode acontecer. Por exemplo, esse copo aqui, se eu reparar bem aqui, ó, tem uma rachadura nesse copo. Esse copo de vidro. O que aconteceu? Se eu pego um copo, boto ele para gelar, né? Boto ele no congelador. Tiro ele geladão. Pego água fervendo, jogo nele. Quando o copo estava gelado, ele encolhe. Quando eu jogo água nele muito quente, a água fervendo, ele vai ter que ele vai ter que aumentar, vai ter que dilatar o seu tamanho de uma maneira muito rápida. Só que como ele estava gelado, essas partículas dele não estão ainda agitadas o suficiente para a demanda que a água quente impõe. Então, nesse processo, ocorre um choque térmico, ou seja, o produto precisa dilatar mais rápido do que ele aguenta e o copo arrebenta. O copo trinca, porque ele precisava dilatar e ele não tinha dilatado ainda o suficiente, então ele trinca para poder compensar esse crescimento dele. Então, choque térmico é isso. Eu tinha um liquidificador de uma marca chamada Black & Decker, que o copo dele era de vidro. E eu gosto muito de fazer chamate. Né? Eu faço chamate fervendo, só que mas eu não gosto de tomar ele quente, eu gosto de tomar ele gelado. Então eu jogava no liquidificador com gelo e jogava água quente, só que esse equipamento Black & Decker, o copo dele, ele não era bom. Né? Assim, ele não tinha sido feito da maneira adequada para poder suportar as temperaturas. Então eu já dei choque térmico no copo umas 3, 4 vezes. Né? Aí acabei trocando de liquidificador. Comprei de uma marca chamada Oster, e essa aguenta, ele foi bem projetado, né? O copo todo, o vidro, foi bem projetado com as suas juntas de dilatação adequadas, né? Com a sua parte de estruturação dele toda adequada. Então eu posso jogar gelo e água fervendo nele sem problema nenhum, que ele não quebra mais. Certo. Falei sobre
falei sobre dilatação, que acontece quando a gente aquece o corpo, né? Ou quando a gente resfria um corpo. Mas e se eu pego uma xícara de café, né? Bem quente, está aqui fumaçando, coloco em cima da mesa. Ou se eu tiro uma cerveja do congelador, aqui ó, fumaçando também de uma certa forma, e coloco em cima da mesa e deixo um tempo. O que acontece? O café ele vai esfriar e a cerveja vai esquentar. Mas como? Mas por quê? Né? O café ou a cerveja são o que eu vou chamar de sistema. Né? A cozinha como um todo, eu vou chamar isso de ambiente. Certo? Então, quando a gente analisar essas figuras aqui, o sistema, né, vai ser ou o café ou a cerveja, e o ambiente, né, vai ser a cozinha. Tanto o café, aqui nesse caso aqui, o café e a minha cozinha, elas têm sua temperatura. Né? A temperatura do café vai ser essa que eu vou chamar de TS, certo? A temperatura do sistema, né? O ambiente vai ter essa temperatura aqui que eu vou chamar de TA. O café ele está bem mais quente do que a minha cozinha, certo? Então a temperatura do meu sistema, ou seja, a temperatura do café vai ser maior do que a temperatura do ambiente, ou seja, da minha cozinha. Sempre que eu tenho um objeto quente, ou melhor, o calor, que é algo que é trocado entre corpos, né? Esse calor eu vou poder encarar como sendo uma forma de energia que ela pode mudar de um corpo para o outro. Esse calor sempre vai ser trocado do corpo mais quente para o corpo mais frio. Quando a temperatura do meu sistema for maior do que a temperatura do meu ambiente, ou seja, quando o meu café estiver mais quente do que a cozinha, o meu café vai ceder calor para a cozinha. Ou seja, o meu café vai perder calor para o ambiente, para a cozinha. Né? Isso aqui, ó, esse calor menor que zero, ou seja, quer dizer que o meu sistema está perdendo calor. Então, quando a temperatura do meu sistema é maior, o sistema perde energia na forma de calor. O calor ele é uma energia e ele vai poder ser transferido de um sistema para outro, de um ambiente para outro, de um corpo para outro. Né? Quando eu tenho, por exemplo, aqui um copo de água, um copo com água à temperatura ambiente, ou seja, a temperatura da cozinha e a temperatura do copo com água são as mesmas, é a mesma, então não vai haver troca de calor. Por quê? Porque os copos já estão à mesma temperatura, eles já estão em equilíbrio térmico. Não precisa haver uma troca de calor para que eles possam ficar em equilíbrio térmico. Quando eu pego a cerveja e coloco aqui fora, a temperatura da cerveja é bem menor do que a temperatura do ambiente. Nesse caso, o calor vai fluir do ambiente, ou seja, da cozinha, para a garrafa de cerveja. Ou seja, a quantidade de calor aqui vai ser cedida do ambiente para o meu sistema. Ou seja, o meu sistema, ou seja, a minha cerveja vai receber energia na forma de calor. Então, temperatura do meu sistema maior que a temperatura no ambiente, então eu vou ter um calor negativo. Ou seja, o meu sistema vai perder calor para o ambiente. Se o meu sistema possui a mesma temperatura que o ambiente, calor nulo, não vai haver troca de energia. Agora, se o meu sistema possui uma temperatura menor do que a temperatura do ambiente, o ambiente vai dar energia para o meu sistema. Ou seja, o meu calor vai ser positivo. E o calor é a energia trocada entre um sistema e um ambiente devido à diferença de temperatura. O calor sempre flui de maneira natural do mais quente para o mais frio. Certo? E quando ele estiver ocorrendo nesse processo, essa temperatura
do café e do ambiente, não vai chegar. A temperatura do café é maior do que a temperatura do ambiente. Depois o café fica menor do que o ambiente, depois volta a ficar maior até achar o equilíbrio. Não. Não é assim que ocorre. Não é assim que ocorre. Ocorre da seguinte forma: tem aqui a temperatura mais alta, temperatura mais baixa, e eles vão se aproximando até que eles igualam. É assim. Eles vão reduzindo a distância entre um e outro e igualam. Olha, vão reduzindo a diferença entre um e outro e iguala. E pronto. E aí que para.